Existem perguntas que a humanidade faz há milênios. De onde viemos? Para onde vamos? O que é tudo isto? Em 2022, lançamos ao espaço o instrumento mais poderoso que a humanidade já construiu, o telescópio espacial James Webb, com um espelho de ouro de 6,5 metros e com a capacidade de enxergar 13 bilhões de anos no passado. E quando ele abriu os olhos, o que ele viu não deveria estar lá. Olá, tudo bom? Eu sou Heraldo Kaminski e seja bem-vindo à Sala Proibida. Ao longo desse vídeo, eu vou te explicar por que alguns dos físicos mais importantes do mundo estão tendo que pronunciar uma palavra que eles não gostariam de estar pronunciando. Crise. Não é drama, não é conspiração e não é nenhuma teoria maluca da internet. É o que está escrito em muitos dos artigos científicos mais respeitados do planeta. E é o que muitos dos ganhadores do Prêmio Nobel estão dizendo por aí. O modelo que eles usam para explicar como que funciona o universo está se mostrando incompleto. E o que James Webb encontrou lá fora está forçando os cientistas a terem uma conversa nada agradável. Mas, para que você possa entender o que James Webb descobriu, primeiro você precisa entender no que a humanidade acreditava antes desta descoberta. Por quase um século, físicos usaram um modelo chamado de modelo padrão de cosmologia, um conjunto de equações sofisticadas que descreve como o universo nasceu, como cresceu e como ele está se expandindo agora. Esse modelo parte de um ponto de partida fundamental, o Big Bang, que aconteceu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A partir dali, matéria, energia, espaço e tempo começaram a existir. O universo se expandiu, esfriou, formou átomos, estrelas, galáxias e continua se expandindo até hoje. Este modelo funcionou por décadas. Ele previu coisas que depois puderam ser confirmadas através de observações reais. A existência da radiação cósmica de fundo, o brilho residual do próprio Big Bang, a distribuição das galáxias pelo espaço, a quantidade de hidrogênio e hélio no universo. Ele era um mapa cósmico, um mapa preciso, um mapa que cientistas confiavam, pelo menos até James Webb ligar. E tudo começa com um número, um único número chamado constante de Hubble. Ele mede a velocidade com que o universo está se expandindo agora, não num passado distante, não num futuro hipotético. Ele mede tudo isto agora. Existem dois métodos principais para medir essa constante. O primeiro olha para o passado. Cientistas analisam a radiação cósmica de fundo, que é o brilho residual do Big Bang, mapeado pelo satélite Planck. Aplicam um modelo padrão e calculam o que o universo deveria estar fazendo hoje. E o resultado? Um crescimento de 67,4 km por segundo. O segundo método não faz previsões. Ele mede o presente diretamente, usando estrelas chamadas cefeidas, que pulsam com a precisão de um relógio. E também usam supernovas do tipo 1A, explosões tão previsíveis que funcionam como uma régua no espaço. E foi a equipe do Nobel Adam Riess que mediu diretamente a taxa de expansão usando este método. O resultado? Um crescimento de 73 km por segundo. Uma diferença de quase 9% em relação ao método utilizado no passado. 9%. Eu sei, pode parecer pouco, não é? Imagine que você queira medir a distância entre a sua casa e o seu trabalho. E você, usando uma fita métrica, encontra a distância de 10 quilômetros. E depois, você utiliza um GPS de última geração e encontra a distância de 10 quilômetros e 900 metros. Eu sei, 900 metros para uma viagem curta pode parecer que não é muita coisa. Mas na cosmologia, 9% de diferença, isso representa que tudo que nós sabemos sobre o tempo pode estar completamente errado. E foi neste momento que todo mundo resolveu olhar para o James Webb,
na esperança de que ele pudesse resolver esse problema. Mas só que ele não resolveu. Ele confirmou. Tá, mas deixa eu te explicar exatamente o que aconteceu. Por anos, a comunidade científica tinha uma esperança. A teoria era que o telescópio Hubble, lançado em 1990, estava cometendo algum tipo de erro ao fazer os seus cálculos. As estrelas que ele usava como régua para fazer essas medições vivem numa região muito densa e empoeirada do espaço. Talvez a luz de estrelas vizinhas esteja contaminando essas medições e tornando tudo mais impreciso. Bem, esta é uma saída elegante, uma explicação que poderia até salvar o modelo. E então James Webb foi para lá, com o seu espelho de 6,5 metros, com sua visão infravermelha, que atravessa a poeira do espaço. Ele releu mais de 1000 estrelas cefeidas em 6 galáxias diferentes. E o que ele encontrou foi um choque. As medições do telescópio Hubble estavam certas. O universo está realmente se expandindo a 73 km por segundo. E não era um erro instrumental. Foi quando Adam Riess, Nobel de Física, disse em público: com os erros eliminados, o que nos resta é a possibilidade que tenhamos entendido o universo errado. E foi quando David Gross, outro Nobel, subiu ao palco numa conferência e decretou: não chamem mais isto de tensão, agora chamem de crise. Mas a tensão do Hubble não era o único problema, porque enquanto os físicos debatiam os números de expansão, James Webb mandava novas imagens. E essas imagens mostraram algo que o modelo padrão dizia ser impossível. Imagine que você está numa creche e encontra um bebê recém-nascido, mas com a altura, a musculatura e barba de um homem de 30 anos. Isto faz sentido? Bem, é claro que não. E é exatamente isto que James Webb está encontrando no universo. Pelo modelo padrão, as galáxias logo após o Big Bang deveriam ser pequenas, caóticas e pouco brilhantes. Elas precisariam de bilhões de anos para crescer. Mas o que James Webb encontrou foi galáxias com a massa da Via Láctea expandindo apenas 500 milhões de anos após o início de tudo. E para isso ser possível, essas galáxias teriam que converter gás em estrelas com eficiência próxima de 100%. Na natureza, essa taxa é cerca de 10%. Mas em 2025, James Webb foi ainda mais longe. Em janeiro de 2025, James Webb identificou uma galáxia espiral, apelidada de Big Wheel, o Grande Volante, existindo menos de 2 bilhões de anos após o Big Bang. Uma galáxia com braços espirais organizados, girando calmamente com uma estrutura semelhante da nossa Via Láctea. Nesta época, o universo deveria ser um caos de colisões e fusões. A existência de uma galáxia organizada e estável assim é, nas palavras dos próprios pesquisadores, o que eles não esperavam encontrar. O universo está nos dizendo que existe algo que ainda não compreendemos sobre como as estruturas cósmicas se formam. E até agora, ninguém sabe o que é. Mas espera, que essa história não termina aí. Enquanto James Webb chacoalhava o mundo com descobertas de galáxias impossíveis, um outro experimento estava trabalhando no maior mapa 3D do universo já construído. O DESI, que é um instrumento espectroscópio de energia escura, passou anos mapeando a posição de mais de 14 milhões de galáxias ao redor do cosmos. E em março de 2025, ele publicou seus resultados mais recentes. E eles abalaram ainda mais esse chão. A energia escura, a força misteriosa que ocupa 68% do universo e que os cientistas acreditavam ser uma constante imutável, um valor fixo embutido na própria estrutura do espaço, pode estar mudando com o tempo. E o DESI encontrou evidências com significância de 4,2 sigma de que a densidade da energia escura varia ao longo da história cósmica. Não é constante, ela evolui. E se isso for confirmado, mesmo que a gente não chegue ao nível de 5 sigma,
que é o que a física exige para confirmar uma descoberta, e isto já seria uma das maiores mudanças do nosso entendimento do cosmos desde Einstein. Porque a energia escura constante era um dos pilares do modelo padrão. E se ela não é constante, o que mais nós erramos? Você deve estar pensando, isto é muito distante, bilhões de anos-luz, números abstratos. O que isto tem a ver com a minha vida? Muito mais do que você pensa. Se o universo está se expandindo muito mais rápido do que o nosso melhor modelo prevê, a história do tempo muda completamente. O universo se torna mais jovem, talvez 1 bilhão de anos mais jovem do que a gente acreditava ser. As distâncias entre as galáxias mudam completamente. O modelo em que as primeiras estrelas se acenderam também muda. A formação dos elementos que compõem o seu corpo, o carbono, o oxigênio, o ferro no seu sangue, ganha uma nova linha do tempo. E não estamos apenas ajustando um parafuso. Se a tensão de Hubble for real e a energia escura realmente evoluir com o tempo, precisaríamos reescrever partes fundamentais da cosmologia. Propostas já discutidas pelos cientistas incluem energia escura primitiva, uma força diferente que atuou logo após o Big Bang e depois desapareceu. Novas partículas subatômicas que ainda não foram detectadas. Ou modificações na própria teoria da gravidade em escalas cósmicas. Essas são ideias radicais, mas o universo parece estar exigindo ideias radicais. E é aqui que a ciência faz algo que muitos esquecem. Ela para, revisa e recomeça. Quando eu digo que o modelo padrão está em crise, isto não significa que a ciência falhou. Isso significa que a ciência está funcionando exatamente como ela deveria funcionar. Pensa comigo, na década de 90, os cientistas também viveram um momento assim. Eles mediram supernovas distantes e descobriram que o universo não estava desacelerando como todos esperavam. Ela estava acelerando e não havia uma explicação. O resultado daquele momento de crise foi a descoberta da energia escura, uma das maiores revoluções da física moderna. Ou seja, crises na ciência não são paredes, elas são portas, esperando para que sejam abertas. E James Webb acabou de colocar a mão na maçaneta. Nos próximos anos, novos instrumentos vão ajudar a abrir essa porta. O telescópio Nancy Grace Roman, da NASA, a missão Euclide, da Agência Espacial Europeia, centenas de cientistas em todo o mundo trabalhando nessa questão neste exato momento. E quando esta porta se abrir, o que estiver do outro lado vai ser mais estranho e mais bonito do que qualquer coisa que já imaginamos. Somos uma espécie vivendo num planeta rochoso, pequeno, girando em torno de uma estrela comum, na periferia de uma galáxia mediana. E ainda assim, construímos espelhos de ouro que flutuam no espaço e usamos matemática avançada para perguntar por que o universo está expandindo 9% mais rápido do que deveria. O universo, ele não está quebrado. É o nosso mapa que está incompleto. E tem algo que eu acho fascinante nisto tudo. A humanidade faz algo que nenhuma outra espécie conhecida faz. Nós recusamos aceitar o não sei como uma resposta definitiva. E então, construímos o James Webb e perguntamos de novo. A resposta que ele deu não foi o que a gente esperava, foi ainda melhor, porque agora a questão é ainda maior. Porque quando o mapa está errado, o território que está lá fora é muito maior do que nós imaginávamos. E você, o que acha que está escondido nesses 9%? Talvez uma física nova? Um detalhe que estamos deixando escapar? Bem, deixa aí no comentário o que você acha que está escondido nesses 9%. E se esse vídeo fez você olhar para o céu de uma forma diferente e fez com que você saísse daqui com mais perguntas do que respostas, então eu acho que ele cumpriu o seu papel. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora mesmo,
porque toda semana eu abro uma porta que muita gente prefere deixar fechada. Tchau, tchau, e a gente se vê no próximo vídeo.